Sejam bem-vindos ao 16º capítulo do nosso Guia da Educação Financeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre títulos públicos. No capítulo anterior a gente falou sobre os títulos privados, dei alguns exemplos para vocês, falei sobre a utilidade que eles podem ter. Muitos deles servem como reserva financeira, como reserva de emergência às vezes, e que o mais importante é a gente avaliar o risco versus retorno. E isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, que são os títulos públicos. Via de regra, essa aplicação é a mais segura dentro de uma economia. Por quê? Porque se trata da dívida soberana. É o próprio cara que imprime o dinheiro, está te emprestando dinheiro. Ou seja, ele vai dar um jeito de te pagar, Só ele imprimir mais, ele liga a impressora, imprime mais dinheiro e te paga. Então, em tese, esse é o tipo de investimento mais seguro que a gente tem dentro de um país, dentro de uma economia. Tanto que o investimento mais seguro do mundo, é considerado os títulos da dívida do Tesouro norte-americano, que também é a economia mais sólida do mundo. Então, quando a gente fala de título público, a gente está falando primeiramente de segurança, de uma garantia maior. Se bem que garantia absoluta não existe, sempre um país pode deixar de pagar sua dívida, pode dar default. Isso acontece de tempos em tempos, a gente ouve que algum país deixou de pagar sua dívida e o Brasil pode também ser um desses países. Então, não quer dizer que é garantido, mas quer dizer que é provavelmente o menor risco dentro do mundo dos investimentos. Só para a gente entender por que isso existe, os títulos servem para o governo se financiar. O governo emite título, as pessoas vão lá e emprestam dinheiro para o governo, basicamente porque o governo precisa investir, precisa construir ponte, escola, hospital, precisa melhorar a infraestrutura do país, enfim, fazer coisas que aumentem o resultado no futuro, que aumente a arrecadação de impostos, que faça crescer a economia. Pelo menos em princípio é isso que deveria acontecer. Além disso, esses títulos servem para fazer política monetária. Porque veja, quando o governo pega e aumenta a taxa de juros, o que ele está fazendo? Ele está freando o consumo. Quer dizer, como as taxas de juros estão altas, os financiamentos ficam mais caros e as pessoas, em vez de consumir, guardam o dinheiro ou deixam de fazer financiamento. Por um lado, isso é ruim porque esfria a economia, por outro lado, isso é bom porque isso também esfria a inflação. Então, quando o governo aumenta a taxa de juros, isso controla a inflação, mas também reduz a atividade econômica. E o contrário também, quando o governo diminui as taxas de juros, significa que a economia, por causa disso, pode esquentar, mas também a inflação pode subir. Claro, isso considerando que todas as outras coisas fiquem constantes, o que nunca acontece. Mas esse é um fator que faz a atividade econômica variar e a inflação variar. O governo usa também como ferramenta para controlar essas duas coisas. Mas sem ficar divagando muito nessas questões teóricas, vamos direto para o que interessa, que são os títulos propriamente ditos. Eu vou começar falando com vocês sobre o Tesouro Selic, que é o título de tesouro mais simples que tem, talvez até mais seguro, porque ele não tem nem volatilidade. Eu vou colocar aqui uma linha que a gente encontra lá no site do Tesouro Direto, eu vou deixar o link para vocês na descrição, que tem as informações referentes a esse título. Então você encontra aqui primeiro o nome do título, a taxa que ele está pagando, nesse caso aqui ele paga Selic mais 0,19%. O que é esse 0,19%? É um pouquinho a mais que você vai receber além da Selic. Então, se a Selic variar, o seu rendimento também vai variar, Se a Selic aumentar, você ganha mais, se a Selic diminuir, você ganha menos. Porém, você sempre vai ganhar esse um pouquinho a mais aí do que a Selic. Isso muda, cada dia é diferente. Hoje, o deságio é de 0,19%. Isso pode ser para mais, pode ser para menos, mas enfim, é uma sintonia fina aí que o Tesouro faz. Isso aí geralmente muda. Além disso, você tem lá o investimento mínimo, que no caso do Tesouro Selic é 1% do valor do título. Você tem também a data de vencimento, que é muito importante, porque o dia que vence você pega e recebe o dinheiro de volta inteiro, corrigido com o lucro aí que você teve. Acho que o mais importante para a gente falar do Tesouro Selic é que ele não tem marcação a mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o preço dele sobe de forma constante e em linha reta. Ele simplesmente vai acompanhar a Selic. Se a Selic no ano foi de 10%, o seu dinheiro que você tinha lá no Tesouro Selic vai aumentar 10%. Não precisa fazer conta, não tem preocupação. Esse é um dinheiro que fica lá constante. De forma que se você tem um prazo, se você precisa resgatar esse dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é interessante que deixe uma aplicação como essa, que não tem perigo de você sofrer marcação a mercado. Mesmo que você resgate antes do vencimento, ele vai subir em linha reta. Além disso, o Tesouro tem um compromisso de recompra, então sempre que você precisar, você consegue vender esse título no mercado no momento que você precisa e você recebe ele em D+1. Então, no dia útil seguinte, você recebe o valor, você consegue liquidar a operação. Então, isso é muito interessante, é uma característica do Tesouro Selic. Aliás, os outros títulos do Tesouro, às vezes acontece do mercado ser suspenso e aí você fica sem poder resgatar, sem poder investir, fica lá até alguns dias suspenso.
Mas o Tesouro Selic, isso não acontece mais. Ele fica aberto o tempo todo, sempre que você precisa você pode resgatar. É até interessante dizer que para valores abaixo de R$10.000, você nem precisa pagar aquela taxa de custódia que a Bolsa cobra, que acho que é 0,2%. Então, quer dizer, é uma aplicação muito voltada para o pequeno investidor, não precisa de experiência nenhuma, ela é muito simples. Ela pode servir para a gente no caso de uma reserva de emergência ou talvez uma reserva financeira, estou juntando dinheiro que vai precisar com prazo, porque não tem erro, o dia que você precisar, o dinheiro vai estar lá. Aliás, o dia não, é D+1, né? Então é sempre no próximo dia. Claro, isso não quer dizer que não exista risco, pode ser que o Tesouro de repente pare com esse compromisso de recompra, isso não é uma lei, isso é simplesmente um compromisso que o Tesouro faz, ele pode sim parar. Mas o que a gente tem visto, pelo menos por enquanto, é um compromisso aí do Tesouro de manter pelo menos o Tesouro Selic sempre disponível, sempre pronto aí para ser resgatado, para cobrir qualquer emergência que o pequeno investidor possa ter. Eu entendo que o mais importante do Tesouro Selic é isso, ele parece com um CDB mais ou menos, mas tem a garantia a mais, a segurança a mais de ser emitido pelo Tesouro. Prosseguindo, um outro título muito interessante são aqueles que são atrelados ao IPCA mais uma taxa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Tesouro IPCA mais 2035. E é mais ou menos igual a gente já viu lá no Tesouro Selic. Você tem aqui o nome do título, a taxa que ele paga, ele vai pagar sempre a inflação medida pelo IPCA mais um valor. No caso de hoje aqui, é esse 5 e pouco por cento. Aí isso varia, tem época que paga 3%, tem época que paga 7%, enfim, isso muda muito com o passar do tempo. Hoje é a taxa que a gente tem aqui. Mas o que é interessante é que ele sempre vai pagar um pouco a mais que a inflação. Isso significa que, muito provavelmente, você sempre vai ter ganho real, acima da inflação. A gente já viu lá atrás que a taxa real é diferente, né, da taxa bruta. Nesse caso aqui, você sempre vai ter uma taxa real. Pelo menos desde que não haja aí uma hiperinflação, né, uma situação aí muito crítica, que aí também é um Deus nos acuda, né, não adianta muito, mas via de regra a gente vai ter ganho real com o Tesouro IPCA+. Além disso, você tem lá o investimento mínimo, o preço unitário, como você sempre tem. Isso está lá no site do Tesouro. Eu recomendo que vocês entrem lá, pelo menos para conhecer todos os títulos que tem. Esse é o 2035, mas você tem o 2026, que é mais próximo, e você tem também o 2045, que é o mais longo, né? Pelo menos desse tipo aqui. Uma coisa importante sobre esse título é que ele sofre sim marcação a mercado. Ou seja, o título, o preço dele é remarcado diariamente, e isso pode até gerar períodos de prejuízo, que o valor que você pode resgatar é menos do que o valor que você investiu. Isso acontece, a marcação a mercado segue mais ou menos esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, que é assim, o título vai variando, né, dependendo das expectativas de longo prazo, dependendo de um monte de coisa, que não vem ao caso aqui entrar nesse tipo de detalhe, mas ao final ele vai pagar o quanto ele prometeu. Então, não importa muito esse tipo de variação. Por isso que é importante você só investir em Tesouro IPCA aquilo que você pode esperar até o vencimento. Se você vai precisar de dinheiro daqui a 2, 3 anos, não é legal colocar num título desse, né? Talvez aí o mais cedo seja o 2026, que tem um título que vence em 2026, aí ele é interessante porque ele vai render mais do que o Tesouro Selic, provavelmente, né? Mas fora isso, é bom que ele seja um valor que você não vai precisar antes do vencimento. E por causa dessa característica dele sempre pagar um juro real, né? Ou seja, ele sempre aumenta realmente o seu capital, ele é interessante para investimentos de longo prazo. Quando você investe lá para o longo prazo, para aposentadoria, né, aquela sua carteira de investimentos mais robusta, esse é um título que vai ter um papel importante, porque ele realmente vai fazer o seu dinheiro crescer acima da inflação. Então ele tem essa função, né, de acúmulo de patrimônio, mas ele também pode ter uma função se você precisa comprar alguma coisa com data certa e essa data coincide com uma data de um título desse. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel em 2026. Tem um título IPCA que vence em 2026. Você pode aproveitar ele, né, e usá-lo para guardar lá o seu dinheiro até chegar o dia de você comprar esse bem que você quer comprar. Mas ele não serve como reserva de emergência, não serve para deixar um dinheiro que você pode precisar amanhã. Porque aí você vai estar correndo o risco de ter que resgatar o dinheiro num momento ruim. Pode ser que você resgate num momento bom, que já deu até mais lucro e tal. Mas a gente não pode contar com a sorte, até porque a gente não consegue prever o futuro. Acho que quem viveu aí os últimos anos já deve estar bem ciente disso. A gente não consegue imaginar o que vai acontecer com as taxas de juros daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. As coisas podem ser bem mais malucas do que parece. Agora, uma última categoria de títulos públicos são aqueles pré-fixados. O que significa?
eles têm uma taxa de juros fixa que não vai mudar independente da taxa Selic, da inflação, de qualquer coisa. Ela é inteira fixa. Eu vou usar aqui como exemplo o Tesouro pré-fixado que vence em 2029. Esse é um tipo de título que serve mais para especulação. O cara vai lá, acha que a taxa de juros vai cair, ele compra um título desse e fica esperando ele ter uma valorização acima do mercado. Por quê? Ele tem uma marcação a mercado muito violenta, muito forte. Agora veja só, olha o perigo que é um título desse. Esse aqui que eu estou usando como exemplo, ele está pagando 12%, a quase 12% ao ano. Agora veja, e se até 2029 a inflação ficar em 15% ao ano? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter um prejuízo real, né? Claro, nominalmente você vai ter lucro, vai ter que pagar imposto de renda, porque para a Receita não importa lucro real, só importa lucro nominal. E aí, só que mesmo assim você vai acabar com menos patrimônio, porque você não teve lucro real. Isso geralmente não acontece no Tesouro IPCA e raramente acontece no Tesouro Selic. Às vezes acontece, mas não é comum também. Agora, no pré-fixado existe esse risco. Se a inflação sobe, se as taxas de juros sobem, você pode ter um prejuízo violento e pode até ter um prejuízo real, né? Mesmo se você carregar até o vencimento. Então é um tipo de título menos recomendado para o investidor amador, para nós, investidores, pessoas físicas. Ele fica lá para quem gosta de especular ou quem faz estratégias mais complexas que envolvem lá compra de um título, venda de outro, enfim, um monte de coisa, que não é o nosso caso, né? Operações estruturadas e tal. Então, esse é um tipo de título que é melhor a gente nem olhar. Eu sei que de vez em quando as taxas deles seduzem a gente, mas não é o caso, porque a gente pode fazer besteira. E é até fácil a gente ver um exemplo. Em 2020, o título que vence ano que vem, em 2023, pré-fixado, ele pagava lá mais ou menos 5% ao ano. Olha que legal que aconteceu com quem comprou esse título. Está ganhando 5% ao ano até hoje, mas a inflação em 2020 foi de quase 5%. E a inflação em 2021 foi de mais de 10%, e sabe-se lá qual é que vai ser a inflação em 2022. Ou seja, quem comprou esse título e vai segurar até o vencimento, vai segurar com prejuízo e ainda vai ter que pagar imposto de renda. Então, esse é o risco de um tesouro pré-fixado. E não é porque a taxa de juros subiu, porque a inflação está alta, que não pode subir mais ainda. Não existe limite. O limite para a inflação é o infinito, o limite para a taxa de juros é o infinito. Não existe. Só existe piso, né? Pode ser zero. Bom, se bem que alguns países tem até taxa negativa, mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o pré-fixado é arriscado demais, nem olha para ele. Mas o que eu queria trazer, além disso, é que alguns títulos eles pagam cupom. O que é cupom? Cupom é o seguinte, ele pega o juro e te paga 2 vezes por ano, semestralmente. Você até tem um pré-fixado que paga juros semestral, mas eu vou usar como exemplo aqui um IPCA+, que paga juros semestral, paga cupons semestrais. O que vai acontecer é o seguinte, a cada 6 meses ele tira um pouquinho do juro e te paga. Ele vai te pagando aí os juros e no final faz lá uma correção. Enfim, a conta não é nada simples, mas de forma geral você vai ganhando os juros semestralmente. Qual é que é o problema, qual é que é o risco disso aí? Quando você recebe esse valor antes, você está pagando imposto de renda. Então você vai descontando o imposto de renda, enquanto que quando o título deixa o valor lá, não te paga semestralmente, ele vai capitalizando em cima, né, desse montante e só vai pagar o imposto lá no final. Isso faz diferença, você acaba com menos patrimônio se você fica tirando o imposto de renda 2 vezes por ano, né, que é desse troquinho que você ganha de juro. Agora, não quer dizer que ele não tenha nenhuma utilidade. Pode ser que você precise de uma renda semestral e aí você vai lá e usa esse título, compra esse título, porque é uma renda que provavelmente vai ser corrigida mais ou menos de acordo com a inflação e você fica com esse negócio mais ou menos permanente, né? Acho que o mais longo que a gente tem hoje é o 2055, mas enfim, eles vão se renovando e vão lançando novos e tal. Então essa é uma opção para quem realmente precisa de renda. Agora, para a maioria de vocês que estão assistindo esse guia, não é o caso, porque vocês estão acumulando, né? Vocês estão na fase de acumulação do patrimônio e não na fase de usar. Então, quando ele paga esse juro semestral, não é interessante para quem está na fase de acumulação. Não tem o que a gente fazer com esse valor se não reinvestir. Só que aí veja, ele paga, você tira o imposto e reinveste menos. Se o dinheiro ficar lá, o bolo vai crescer mais. Espero que isso tenha ficado claro. E agora, já caminhando para o encerramento de toda essa parte de renda fixa que a gente tem conversado nos últimos capítulos, queria falar um pouco sobre como montar a sua carteira, como escolher os ativos, o que faz sentido ter ou não. E eu quero começar dizendo o seguinte,
Se você está guardando dinheiro para comprar alguma coisa, estou guardando para comprar um carro, para pagar o meu casamento, para pagar, não sei, formatura, viagem, casa, seja lá o que for. Se esse é o objetivo, a melhor opção de todas é o Tesouro IPCA, que tem um vencimento perto da data que você vai precisar do dinheiro. Porque essa é segura, né? É o risco soberano e vai ser que vai dar a maior rentabilidade, o maior retorno, né? Se comparado aí com uma Tesouro Selic ou com um CDB. Agora, nem sempre isso vai ser possível. Às vezes a data que você vai precisar não tem um Tesouro IPCA que vença naquela data. Então aí você pode ir lá para o Tesouro Selic, né? Ou para algum título privado que faça sentido, que tenha baixo risco, né? São poucos. Geralmente o melhor mesmo é o Tesouro Selic, que você ganha aí o dinheiro mais limpo, ele não vai ficar vencendo, né? O Tesouro Selic, o vencimento dele hoje, por exemplo, está para 5 anos ou mais. Então é interessante. Para cima de 5 anos, provavelmente você vai ter um Tesouro IPCA vencendo ali próximo. Agora, para a gente falar de acúmulo de patrimônio, ou seja, aquela nossa carteira de investimentos mesmo, que a gente mistura lá, diversifica com outras coisas que a gente ainda vai ver mais para frente, a primeira coisa é definir o quanto que você vai querer ter de renda fixa. A gente já falou sobre isso antes, mas essa é a definição mais importante. Aí você passa a responder algumas perguntas. Primeiro, suporta ver variação naquele valor? Você se incomoda de ver o valor subindo, descendo, ficar no prejuízo de vez em quando? Tem gente que não suporta isso. Para essas pessoas, o melhor é procurar um Tesouro Selic, né? Um título que não tenha marcação a mercado e bota tudo lá. Agora, por outro lado, a pessoa quer ganhar mais e suporta ver lá o patrimônio variando, suporta ficar um tempo no prejuízo, não vai precisar resgatar aquilo ali, aí o Tesouro IPCA mais longo possível provavelmente vai dar o melhor retorno. Lógico que você tem títulos privados que às vezes podem até aparentemente pagar um pouquinho mais, mas via de regra o risco não vai compensar. Então o tesouro mais longo geralmente é a pedida mais adequada aí para quem quer só acumular patrimônio por longo prazo sem chance de precisar desse dinheiro antes. Nas raras ocasiões que você precisa de uma renda, né, precisa de uma renda no caso semestral, o Tesouro IPCA com cupom pode ser interessante, porque pelo menos o principal vai sendo corrigido e ao mesmo tempo você consegue receber ali os juros. De novo, isso não é interessante para quem está na fase de acumulação, mas para quem precisa, não tem problema, eu acho que é uma excelente opção. E para finalizar, muita gente pergunta às vezes da diversificação. Será que precisa diversificar em renda fixa? Bom, depende. Primeiro, o quanto de renda fixa você vai ter na sua carteira? Alguém vai ter lá 30%, 20%, né, 40%. Talvez seja interessante, pelo menos é isso que eu faço, simplesmente ir naquela renda fixa mais segura, que seria lá o Tesouro IPCA mais longo, né? Se quiser ter um pouquinho de Selic também, tudo bem. Enfim, eu acho que isso é mais simples. Agora, a pessoa vai ter 80% do patrimônio em renda fixa, talvez seja interessante diversificar um pouquinho mais, né? Procura lá uma outra fonte de renda fixa, porque veja, apesar do Tesouro ser a aplicação com o menor risco de todos, não quer dizer que está isento de risco, né? Talvez até diversificar internacionalmente, enfim, seja interessante. Mas a princípio, eu acho que a diversificação é mais importante, ela reduz mais o nosso risco na renda variável. Na renda fixa, como a gente tem acesso à aplicação mais segura do país, eu acho que a necessidade de diversificação é bem menor, é bem pequena. Eu, particularmente, não diversifico na renda fixa. Mas cada um tem que tomar a decisão aí de acordo com o que pesquisou, com o que achou, com o que acha melhor. Só cuidado com um monte de informação desencontrada que tem por aí na internet. E para finalmente encerrar essa parte de renda fixa, resumir tudo, eu vejo que a renda fixa tem 4 funções. Primeiro, reserva de emergência, que é aquele valorzinho ali de 3 a 6 vezes os gastos mensais que você deixa numa conta poupança, numa conta aí que tem resgate automático, no investimento de resgate automático, para usar na hora da necessidade, sem ter dor de cabeça, sem ficar chateado, sem perder o final de semana com a família por causa de qualquer besteira. Essa é a primeira e mais importante aplicação da renda fixa. Depois, ela também pode servir para uma reserva financeira, que é quando você vai juntando dinheiro para alguma coisa. Vou pagar a faculdade dos filhos, vou comprar um carro, enfim, qualquer coisa que você queira comprar, a renda fixa também vai te ajudar aí. Mas olhando sob uma ótica mais assim de enriquecimento, acho que as 2 últimas funções da renda fixa são, primeiro, proteger das variações da renda variável, né? Porque renda variável
vai ficar tempos em baixa, às vezes até anos em baixa. E é normal, a renda variável é assim mesmo. Ela deixa a gente rico? Deixa, mas às vezes em alguns períodos você vai passar maus bocados com ela. E a renda fixa vai ajudar, né, até emocionalmente, a gente suportar essas quedas, suportar esses períodos negativos. Então essa é uma importância muito grande da renda fixa e além disso, né, ela também vai proporcionar um ganho real, vai proporcionar um acúmulo de patrimônio quando a gente fala lá de rendas fixas que tem, né, um ganho real acima da inflação, como é o Tesouro IPCA ou outros exemplos aí que você pode também encontrar. Então, é muito importante que isso esteja muito claro na sua cabeça antes mesmo de começar. Renda fixa é muito importante, não despreze. Vira e mexe, ela sai de moda, depois ela volta na moda de novo, depois ela sai de moda. Não vá nessa, sempre tem que ter renda fixa naquele percentual que você mesmo determinou, que você mesmo ficou lá tranquilo, resolveu dormir tranquilo, seja 20%, seja 30%, seja 80%, não tem problema. O importante é que você tenha firmeza para manter a sua estratégia até o final. E nessa linha eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é justamente sobre os títulos do Tesouro. Quando vocês investem por longo prazo, vocês usam só um título do Tesouro? Eu deixo lá no IPCA mais longo? Ou vocês deixam também um pouquinho no Selic, né? Ou IPCA mais curto? Ou de repente até algum pré-fixado? Enfim, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho e também, lógico, se tiverem alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui, porque provavelmente de renda fixa a gente não vai mais falar. Então aproveita para tirar as dúvidas aqui. No próximo capítulo a gente vai começar a falar sobre os fundos imobiliários, vamos ver a importância deles, né? Por que eles são úteis ou inúteis na sua carteira de investimentos, né? Ninguém é obrigado a ter tudo. E então espero que vocês estejam comigo aqui semana que vem. Até lá!